E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Hoje, sabadão, solarado, o tempo tá bombando, como diz o outro. É isso aí, meus amigos. Quero te agradecer aí por estar conosco. Mais uma palavra para você, uma reflexão com o intuito aqui nosso aqui no canal. O intuito aqui é que você venha chegar mais próximo de Deus, venha conhecer algumas porções da palavra de Deus e poder aplicar na sua vida, para que verdadeiramente você continue a trilhar o caminho até chegar ao céu. Porque o maior objetivo do salvo ou do cristão é chegar ao céu. E o desejo de Deus é que todo morador da terra se salve, ou seja, que todos nós cheguemos ao conhecimento da salvação. Por esse motivo é importante propagar a palavra. Tem outros canais aí na internet também que fazem a mesma coisa e que verdadeiramente têm ajudado ao crescimento do reino de Deus. Conosco não é diferente aqui na Escola dos 40. Antes de começar, quero pedir a você para deixar aí o seu like, para você também se inscreva no canal, querido, para que mais pessoas possam chegar aí junto a nós e assim possamos formar uma corrente, aquela corrente do bem, sabe? Aquela corrente que vai chegar até o céu. É esse o intuito. Então, para você, é essa dica e vamos lá. Já estamos falando demais. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, que é importante. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a única que tem poder para transformar o ser humano, para dar direção, para tirar ele do sufoco, para tirar ele da angústia, dos sofrimentos. Você já parou para pensar em algumas afirmações do tempo presente? Por exemplo, até mesmo no meio do cristão, na linguagem crentez, ou seja, aquilo que só rola no meio do povo de Deus, fala-se em alegria. Dois tipos. Existe o ladrão de alegria e a alegria permanente, que é algo que muitos de nós nos questionamos. O apóstolo Paulo fala sobre essa alegria permanente. E nós iremos abordar esse texto do apóstolo Paulo. E eu não vou deixar aqui no vídeo, como eu faço de costume, eu vou simplesmente recitar ele para que você entenda, né? E também nós vamos ter aquela dinâmica melhor. O apóstolo Paulo, a visão que ele tinha. A Bíblia diz que para a igreja de Filipos, ou a igreja que estava na cidade de Filipos, os irmãos filipenses, Paulo fala assim: regozijai-vos no Senhor. E outra vez eu digo para vocês, regozijai-vos no Senhor. Por que essa afirmação do apóstolo Paulo, e que nós muitas das vezes não entendemos e falamos que os nossos irmãos não podem ficar tristes? Não, você é crente, só pode ficar alegre. Você é crente, não pode ficar desesperado, chorar. O desesperado eu até entendo, mas o chorar não. O chorar faz parte da vida do ser humano. Você pode realmente não se desesperar, porque quem tem o Senhor como seu guarda, ele não pode estar desesperado. Porém, chorar faz parte da sensibilidade. Mostra que você é ser humano e se importa. A Bíblia diz que Lázaro, quando morreu, ele estava enterrado e havia uma caverna, ele na caverna. E quando Jesus deparou diante daquela situação, a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou. Ou seja, se um homem poderoso, o Deus em formato humano, chorou, é possível ou é natural que nós também venhamos chorar. Você que está aí, não fique inibido de chorar quando tiver vontade de chorar por fatos que tenham acontecido na sua vida. Às vezes você recebeu uma grande vitória, você está chorando até de alegria. Às vezes a sua memória recordou algo que realmente você passou. Ontem eu estava vendo um vídeo do stand-up do Jonathan Nehmer. E ele estava falando sobre a mãe dele. E num dado momento, mesmo naquele momento de euforia, de alegria, ele chorava. Os olhos dele estavam totalmente marejados, porque ele lembrou da situação difícil que passou. Então o choro faz parte. O próprio salmista do Salmo 30, ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a alegria
faz parte, assim como o choro também. O choro ensina muito, assim como a alegria também. Então, quando o apóstolo Paulo fala regozijai-vos no Senhor, e eu reforço, Paulo fala, eu outra vez digo regozijai-vos no Senhor, o apóstolo Paulo estava preso. Agora, como é que um homem preso vai falar para você que está do lado de fora para que você se alegre, para que você tenha alegria? Porque na ótica do apóstolo Paulo, assim como a maioria de nós que passamos por adversidade, não são as circunstâncias que determinam o nosso estado de espírito. Não são as circunstâncias que mostram para nós que é o fim. Então o apóstolo Paulo declara: alegrai-vos no Senhor. E eu vou reafirmar: alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a fonte de alegria. Deus é a fonte da alegria. Se você de fato quer ter uma alegria permanente, você precisa ter Deus na sua vida. As circunstâncias da nossa vida, elas nos fazem sorrir e chorar. Porém, se nós olharmos para Deus, que a própria palavra de Deus diz que é o autor e consumador de nossa fé, nós vamos ter alegria. Por quê? Porque vemos que, a título de tanta coisa ruim que acontece, só ter Deus como Deus da nossa vida já é motivo de nós termos alegria. E que alegria é essa? É comum? Provocada por circunstâncias? Não. A alegria do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é um símbolo da alegria. Tanto é que no Antigo Testamento, ele era representado pelo vinho. A Bíblia diz que o vinho dava alegria ao coração. Era uma forma de simbologia acerca do Espírito Santo. Então eu digo para você, sei que o momento às vezes não é o melhor, talvez o caos bateu na sua porta, os problemas são maiores do que as soluções, mas tenha alegria no Senhor. Não ache que porque você está sofrendo, Deus se abandonou e esqueceu de você. Ao contrário. Tem uma ilustração fantástica, eu já estou terminando, pegadas na areia. Quando um homem começa a caminhar com Deus, ele vê duas pegadas, uma dele e uma de Deus. Num determinado momento de maior adversidade, angústia e sofrimento da vida dele, ele não consegue ver duas pegadas. Ele consegue ver só uma e ele reclama quando ele olha para o vídeo. É como fazendo uma analogia que ele estivesse vendo um filme da vida dele. E aí ele diz para Deus: no pior momento o Senhor me deixou sozinho. Aí Deus responde para ele: não, querido, aquele momento é o momento que você não conseguia andar, eu te carreguei no colo. E é assim com você, comigo. Quando você não aguenta, Deus te carrega no colo. Por ele te carregar no colo, regozijai-vos no Senhor. E outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.